A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em seu coração e no seu lar. Nesta manhã estaremos conversando com vocês no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, o verso 8 a 11, onde temos uma escritura que traz ao nosso coração a exposição da força da lei. A lei, ela é poderosa. Ela realmente subjuga o homem a uma posição tremendamente forte. E isso requer de mim e de você uma compreensão da lei espiritual. A lei humana, há como driblá-la. As pessoas fazem isso, principalmente os ricos. Dificilmente eles se submetem às leis, porque primeiramente eles têm como capitalizar um recurso e corromper aqueles que deveriam aplicá-la com exatidão. E com isso a lei enfraquece, a lei dos homens, mas a lei de Deus não há quem possa mudá-la, nem adulterá-la. Ela é perfeita e ela é implacável, justa, muito justa. E assim Paulo começa a falar sobre esta lei maravilhosa. E ele diz assim: sabemos, porém, que a lei é boa, verso 8, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, o que nos leva a crer que algumas pessoas fazem uso da lei de uma forma incorreta, em benefício próprio, conforme já dissemos, ou em benefício de alguém que paga. Isso não é agradável aos olhos de Deus. A lei, ela tem que ser exercida com muita exatidão, tal como ela foi escrita e com o propósito que ela foi escrita. Portanto, como Deus é bom, toda lei que procede de Deus tem como objetivo trazer edificação, construir o bem no coração do homem, ainda que a lei aponta o pecado e julga o pecado e condena o pecado. Mas olhe bem, ela aponta o pecado no homem, julga o pecado no homem e condena o pecado que o homem pratica. Mas aqui você está vendo que Deus fez a lei não para condenar o homem, mas para condenar o pecado que o homem pratica. Se você quiser se livrar do pecado, você fica livre da sombra da lei. Tá vendo? Isso é muito interessante. Então ele diz assim: tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas, matricidas e homicidas. Aqui agora, querido, nós vamos colocar esta palavra de uma forma direta. Olha que a lei de Deus não tem como propósito, como eu já disse, atingir o homem, mas o pecado que é praticado, ou a desobediência que é praticada pelo homem. Então é nesse aspecto que você tem que centralizar a sua mente. Da mesma maneira que são as leis humanas. Nenhuma lei é criada para um homem justo, para alguém que vive em conformidade com a justiça. Mas a lei é criada para o transgressor, para aquele que vive à margem da lei, ou contrário aos ensinamentos dela. Tem uma conduta contrária a tudo aquilo que é exigido para um bom convívio social, para uma boa convivência familiar, para uma boa convivência dentro até mesmo do sistema governamental dentro da sociedade. Então, analisando esses fatos, você vai ver que a palavra do Senhor, ela é muito direta. Olha o verso 10 como diz, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, ou seja, a palavra que procede de Deus. Tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, a lei pega pesado. Mas se é favorável à palavra de Deus, não há necessidade de lei. E ele diz: segundo o evangelho da glória de Deus, bendito
o qual eu fui encarregado de pregar. Paulo coloca isso da seguinte maneira. Eu vou passar para você aqui rapidamente, só para você ter uma ideia, uma tradução diferente para que você conscientize de como é importante nós termos entendimento de toda a palavra do Senhor. Então vamos lá. Observe bem. Diz assim, ó, o texto: punindo os que conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão como castigo a perdição eterna, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. São as pessoas que serão punidas por causa da desobediência da palavra. É muito impressionante você pensar que a palavra de Deus tem nos mostrado amor, eterno amor de Deus. O propósito de Deus não é condenar, é perdoar os pecados, é salvar as pessoas. Mas, no entanto, as pessoas que cometem pecado, e os pecados são esses, agora lendo na tradução mais popular, vejamos, ó: conhecendo que não é feito para o justo, mas para transgressores, insubordinado, incrédulo, pecadores, ímpios, profanos, para os que matam pai e mãe e para os homicidas, para os devassos, para os homossexuais, exploradores de homens, mentirosos, que proferem falso juramento e para tudo que é contrário à sã doutrina. Isso aqui é da palavra de Deus, não é palavra de pastor, de homens, ou ideologia de gênero, não, isso aqui é palavra de Deus. Quando você entende que a palavra de Deus é uma instrução para o seu bem e não contrário à sua vontade, você é beneficiado por ela. Mas quando você entende que a palavra de Deus está mexendo contra a sua vontade e você odeia quem fala sobre ela, então ela se torna juízo sobre sua vida. Então tenha cuidado com isso. Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado que o pecador pratica. E o que Deus deseja com a lei divina é mostrar que ninguém escapará do juízo final. Quer você queira, quer eu queira, quer outro queira, nenhum de nós pode desafiar o poder de Deus e viver. Todos quanto desafiam o poder de Deus serão julgados e condenados. Pense nisso, tá bem? Ainda há tempo, pois Jesus está pronto para te salvar e te dar força para vencer todos os pecados. É só você buscá-lo. Em nome do Senhor Jesus, eu desejo isso para a sua vida. Vamos orar. Pai eterno, perdoa em nossas fraquezas e ajude-nos a crer, confiar e esperar em Ti, através do Senhor Jesus. Eu te peço essas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.